Olá! Se você trabalha com manutenção, inspeção ou auditorias, esse vídeo é para você. A nossa equipe preparou um kit com 16 modelos de checklist totalmente gratuitos para diversas aplicações e segmentos. E eu vou te mostrar cada um deles. Para baixar gratuitamente, é só você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá? Mas antes, por que é importante e para que serve o checklist? O checklist ele é um documento que orienta e que conduz a execução de um serviço. E por isso que ele é tão importante para quem presta serviços e para quem trabalha com operações. Ele serve tanto para você orientar a equipe com procedimentos e orientações sobre uma manutenção, sobre uma inspeção. Ele também te ajuda na identificação de conformidades ou não conformidades. Então esse é até um padrão bem comum de checklist, né? Que você assinala realmente uma conformidade ou uma não conformidade sobre uma situação, sobre um equipamento, uma máquina ou um ativo. Ele também te ajuda com a comprovação do serviço. Então esse é um ponto bem importante, porque ali você demonstra a qualidade e a confiabilidade do que foi executado, do trabalho que você está prestando. E por fim, ele também te ajuda com dados e com uma visão mais estratégica da tua operação. Porque a gente sabe, né, que o trabalho de um prestador de serviço, ele não termina na execução da atividade em si. Ele vai muito além, então vai da análise do equipamento, do histórico do equipamento ou de uma situação. E tudo isso você consegue por meio de documentos e de histórico, e aí o checklist pode te ajudar bastante. Então, vamos lá ver os 16 modelos? Então, logo que você acessa essa página, você visualiza os 16 modelos, que são de veículos, caminhão, empilhadeira, EPIs, NRs, instalações elétricas, sistema contra incêndio, específico para extintores, manutenção, então manutenção corretiva, preventiva, focado em refrigeração e climatização, focado para manutenção predial e também limpeza e conservação. Para começar, eu vou selecionar aqui os de manutenção. Então esses dois exemplos aqui, tanto de manutenção preventiva quanto corretiva, eles podem ser aplicados para diferentes segmentos, diferentes atuações, tipos de equipamento, máquinas. Então é um modelo bem base mesmo. E uma dica que a gente dá é você analisar esse documento e complementar com o que você já tem. Então, por exemplo, se você já segue um determinado procedimento, um tipo de questão para uma inspeção ou para uma manutenção preventiva, complemente aqui nesse documento, nesse modelinho, para que também esse procedimento fique aderente, né, para o que você já faz ali no dia a dia. Então, começando aqui pelo de manutenção corretiva, a gente percebe que ele tem um padrão, uma estrutura até semelhante com uma ordem de serviço. A gente tem em cima o cabeçalho com as informações do cliente e do equipamento. Logo em seguida a gente tem as informações do serviço, então data e hora de chegada, data e hora de saída, responsável. Temos também as informações de diagnóstico e solução, que são bem importantes. E aqui uma dica que a gente dá é de você orientar a sua equipe a detalhar esses campos e descrever realmente, então, qual que foi a causa do problema, qual que foi o teste realizado e também como que foi aplicada essa solução. Isso vai te ajudar muito com o resgate do histórico depois ou até de uma comprovação que você precise fazer. E até falando em comprovação, a gente tem logo abaixo o registro fotográfico de antes e depois. E a gente recomenda muito também, aqui é uma dica para todos os modelos de checklist, que você sempre insira fotos, porque a foto vai te ajudar a comprovar de uma maneira extra ali o que foi executado ou até mesmo uma não conformidade que você quer demonstrar. Então, mais do que assinalar que está não conforme ou que foi executado adequadamente, a foto vem para comprovar realmente aquela informação que você está colocando. Para fechar, a gente tem o campo de outras informações e se ficou algo pendente, que aqui no caso é um plano de ação. Então, se teve algum probleminha, algo que precisa ser resolvido, que você não conseguiu aplicar naquele momento, ou que precisa até de uma aprovação do cliente, você pode assinalar aqui.
E por fim temos a assinatura do técnico e a assinatura do cliente. Então esse realmente é um modelinho bem base que pode te ajudar em diversas aplicações. Em seguida, a gente tem o de manutenção preventiva. Então a estrutura dele também permite que você adapte de acordo com o tipo de equipamento que você trabalha, o tipo de ativo, né? Então, porque essas questões, elas realmente vão mudar dependendo da verificação que você precisa fazer ou do trabalho que você precisa executar. Aqui, por exemplo, então a gente separou a estrutura com cliente, equipamento e ativo, dados também do serviço, no caso da manutenção preventiva, e colocamos algumas seções. Essa é outra dica que a gente dá, que você separe os seus checklists por seções, dependendo do tipo de verificação que você tem que fazer ou do sistema que se trata aquele equipamento. Então aqui, por exemplo, a gente colocou alguns sistemas básicos de alguns equipamentos, né? Então a aparência, porque geralmente é verificado, né, a aparência geral do equipamento em toda a manutenção preventiva. O sistema mecânico, e aí as questões relacionadas ao sistema mecânico, a manutenção elétrica, a lubrificação, ao sistema de segurança. E aí no final a gente tem também o campo de serviços realizados. Então, eu identifiquei na manutenção preventiva que o nível de óleo está abaixo e eu já fiz essa correção. Então você pode inserir essa informação no campo de serviços realizados para o seu cliente também saber tudo que foi feito ali e ficar registrado. Para fechar, outros serviços necessários, planos de ação. Então a gente sabe que a manutenção preventiva, ela também está muito relacionada a plano de ação, né? Então, eu identifiquei tal não conformidade em um determinado sistema do meu equipamento e eu preciso fazer um trabalho, um serviço, mas eu não consigo realizar naquele momento ou também precisa da aprovação do meu cliente. Então, você pode inserir aqui nesse campo. Outra opção também é quando você faz a inspeção ou, né, a preventiva e é uma outra empresa que executa o reparo daquele sistema ou daquela peça específica. Então também você coloca aqui nesse campo para comprovar que você fez a inspeção e indicou que aquela troca ou aquele reparo precisava ser realizado. Para fechar, a gente tem também a assinatura do técnico e a assinatura do cliente. Indo aqui, a gente também tem a opção para climatização e refrigeração. Então, se você trabalha nessa área com qualquer equipamento de climatização e refrigeração, você pode usar esse modelinho aqui, ele está bem completo e ele também é uma referência ali de acordo com o que outros prestadores de serviço já executam. E aí a gente tem então separado a estrutura de cabeçalho, ela é a mesma. E a gente tem, né, então a aparência do equipamento, então limpeza de filtro, serpentina, conservação geral e vários itens aqui. Temos referente ao sistema elétrico, ao sistema mecânico, ao sistema de refrigeração e aí no final a mesma coisa ali de serviços realizados e outros serviços necessários. E aqui outra dica também é você pode separar esses checklists se você desejar. Então, por exemplo, eu faço uma manutenção preventiva mensal ou uma manutenção preventiva trimestral e na mensal eu só verifico esses itens, eu só verifico a questão do sistema de refrigeração e na trimestral eu vejo ali outros sistemas. Então você pode separar aqui as questões de acordo com as periodicidades que você trabalha mesmo para ficar mais aderente ali à sua rotina. Voltando aqui, então a gente tem também ainda sobre manutenção e de manutenção predial. E aqui, esse modelo especificamente, ele é bem completo, ele é bem amplo, é para quem realmente trabalha ali na área de facilities, que faz uma inspeção geral do prédio, de vários sistemas, de quem faz ali a inspeção do sistema civil, sistema elétrico, sistema contra incêndio e também trabalha em parceria com outras empresas ou tem outras áreas dentro da própria empresa que aí fazem essas inspeções mais detalhadas e até os reparos necessários, né? E toda a manutenção corretiva ali que venha a precisar. Então, mas via de regra, esse é um modelo bem completo quando você quer fazer essa inspeção geral.
E aí uma dica aqui que a gente dá, se você é dessa área, é usar esse modelo, mas também dar uma olhadinha nos outros que a gente tem aqui. Porque, por exemplo, você pode usar o de extintores específico para fazer a inspeção dos extintores do prédio. O de sistemas contra incêndio é a mesma coisa. Se você precisar fazer uma manutenção corretiva, você pode usar um modelinho específico ali também. Então você pode explorar vários modelos aqui se você trabalha também com manutenção predial. E aí, voltando aqui para esse modelo, então, para eu te apresentar ele, em cima, né, no cabeçalho, ele também segue uma estrutura semelhante com os anteriores. A gente tem também informação, então, de portaria, de instalações elétricas, de instalações hidráulicas, sistemas contra incêndio, limpeza e conservação. Se você quiser, depois lá entre os 16 modelos também tem um específico para limpeza e conservação, tá? Então você pode até complementar com questões aqui. E aí, no final, observações e serviços necessários. Se você ver aqui, realmente são vários itens, né, para você verificar. Então, de novo, vale a dica ali de analisar realmente de acordo com o seu plano de manutenção, com as periodicidades que você aplica, quais desses itens aqui faz sentido ali para o teu serviço. E aí, aproveitando aqui, logo em seguida a gente tem o de limpeza e conservação. Então aqui também a gente tem um padrão bem base, você pode adaptar de acordo com como você vai utilizar esse checklist. Então, se você vai usar, por exemplo, para limpeza industrial, depende muito do trabalho que você executa, de que tipo de equipamento que você vai realizar a limpeza, se é só piso, se é no maquinário, se é em esteira. Então tudo isso você pode inserir aqui, seguindo esse padrãozinho, e a mesma coisa para outras finalidades. Então eu vou usar para uma limpeza de uma manutenção predial, você pode também adaptar aqui conforme a sua realidade. Então, se você olhar, a gente tem um padrãozinho, né, do serviço realizado. Então, o que foi feito? A limpeza de todos os andares e áreas, por exemplo, a data da inspeção, um campo que a gente indica bastante para você assegurar que as pessoas que estão fazendo a limpeza estão seguindo os procedimentos corretos, estão usando EPI, é justamente colocar esse campo no início, tá? Então aqui a gente colocou alguns itens como uniformes e aventais impermeáveis, botas e calçados de proteção e máscaras, que são os mais comuns, né? Mas você também pode inserir outros aqui se necessário. A gente tem aí uma sugestão, né? Então, a limpeza de recepção, e aí quais itens estão nesse setor, e aí, setor 1, setor 2, estoque, esteira, máquina, e aí você pode ir adaptando aqui de acordo com a sua realidade. Indo aqui para cima, então, a gente tem sistemas contra incêndio e extintores. Esse de sistemas contra incêndio, ele tem os principais itens envolvendo os diferentes componentes ali do sistema, né? Então, extintores, então se eles estão com certificado, a questão da pressão, se está conforme, a validade, preenchimento ali da capacidade, lacre, carga, enfim, todos os itens relacionados ao extintor. Hidrantes e os respectivos componentes ali também, porta-fogo, sistema de pressurização, alarmes e, por fim, novamente, serviços realizados e logo abaixo a assinatura. Então aqui realmente é indicado quando você vai fazer ali a inspeção de todo o sistema contra incêndio. Agora, se você quer um específico para extintor, a gente tem também. Daí a gente tem mais informações, né? Como, por exemplo, o tipo de extintor, o identificador, número de registro, a localização dele, dados da inspeção e aí os itens correspondentes ali aos extintores. Então, os aspectos gerais do equipamento e todos os itens, a sinalização e aí eventuais planos de ação ali. Voltando aqui, a gente tem para cima os principais checklists relacionados à segurança do trabalho. Então, começando por EPI, esse pode ser usado tanto para quem trabalha com algum serviço que precisa usar EPI. Então, um exemplo, trabalho em altura, ou obras, ou própria instalações elétricas que a gente estava comentando antes, ou manutenção predial. São todos serviços que quem está executando precisa estar com os EPIs corretos.
E você, enquanto empresa que executa esses serviços, é muito importante assegurar que a sua equipe realmente está utilizando esses EPIs conforme a necessidade ali e a obrigatoriedade até, né? E outro ponto importante também é a validade, o estado desses EPIs. Então você pode sempre aplicar esse checklist aqui para garantir e ter essa segurança também para o seu colaborador e para a sua empresa. Então esse modelinho você pode usar tanto se você trabalha inspecionando outras empresas, quanto para sua própria empresa mesmo, para assegurar ali a segurança dos seus trabalhadores, né? Então a gente coloca aqui a documentação, então qual que é o documento necessário para execução daquele serviço e qual EPI, né, eu preciso e se ele está ali usando ou não, então sim ou não, né? E aqui a gente também indica muito o uso das fotos, porque é realmente onde você vai comprovar que está sendo usado adequadamente e que o EPI está em boa condição. E uma dica para esse checklist específico é caso você vá fazer uma inspeção para avaliar a conservação do EPI, é você alterar as questões de sim e não para conforme e não conforme. Apenas isso, porque todos os itens do EPI já estão aqui. Voltando aqui então para os checklists de segurança do trabalho, a gente tem o de NR12, que é específico para inspeção de máquinas e equipamentos. E se você trabalha nessa área, você deve saber, né, que a NR ela é muito extensa, ela é muito completa e que a aplicação dela varia de acordo com o cenário que você está aplicando, o cliente, o objetivo, para que está sendo aplicada essa NR, né? Então a gente recomenda que esse modelinho ele seja usado realmente como uma base, mas que você adapte ali de acordo com o cenário que você está aplicando. E aqui a gente reforça a importância da consultoria, da análise e da aprovação de um engenheiro de segurança do trabalho para verificar se esse modelo ele está aderente à aplicação dele e até se a aplicação está correta. Abrindo aqui, é um documento bem extenso, né? Apesar da gente trazer as principais questões aqui, não todas, ele ainda assim é um modelo bem completo. E aí a gente trouxe então os principais termos ali da área de circulação, sinalização, local de instalação da máquina, as instalações elétricas dessas máquinas e equipamentos e os principais itens ali, sobre a capacitação e treinamento dos operadores dessas máquinas. Temos também os dispositivos de partida, acionamento e parada, junto ali com os sistemas de segurança logo em seguida. Manutenção e inspeção dessas máquinas e equipamentos, se está conforme, se está em dia. A sinalização e os procedimentos de segurança, né? Então, se eles estão claros ali. E, por fim, os dispositivos gerais. O próximo checklist de segurança do trabalho que a gente tem é o da NR13. Esse, especificamente, a gente fez focado para caldeiras, que é uma das inspeções mais comuns que a gente vê ali na área. Aqui nós temos, então, dados do cliente, as informações da inspeção, o tipo de equipamento e várias informações dele, né? Então, que você vai complementar ali na hora da inspeção, como pressão, a temperatura, a capacidade. Temos a seção de testes realizados, a documentação, a inspeção externa da caldeira, logo em seguida a inspeção interna da caldeira e aí as medições de cada ponto que devem ser feitas. Depois os dispositivos de segurança, dispositivos de alimentação e os testes que você vai colocar então ali os números, né, que você captou ali no momento da inspeção, que são dos testes que você inseriu lá em cima no cabeçalho que foram realizados. E para fechar a mesma coisa, então, resultado, se tem serviços necessários ou se a partir ali da análise do engenheiro, se tem alguma recomendação depois da aplicação dessa NR13. A gente tem aqui também, então, a assinatura do responsável técnico e a assinatura do cliente. Temos de NR35, então essa é específica para trabalho em altura e a gente colocou aqui também praticamente todas as questões da norma, né, as principais mesmo ali, e novamente você adapta conforme o cenário de aplicação que você for ter.
E para fechar as NRs, a gente tem da NR10 então, que é específica para instalações elétricas. E esse é um modelinho bem prático com as principais questões também. Então a gente tem dados do cliente, do equipamento, qual que é a tensão, as informações da inspeção, a capacidade e as informações dos profissionais que estão operando, então se é BA1, BA4, enfim. A utilização dos EPIs está conforme ou não conforme. E aí você pode usar também aquele modelo específico para EPI para complementar esse documento aqui, caso você ache necessário. A gente tem o primeiro campo de sinalização e acesso, temos de condições internas e externas, e abaixo as observações e serviços necessários, assim como os outros modelos. E falando em instalações elétricas, aí a gente tem um outro modelo que é focado na inspeção do sistema mesmo, né? Então dos elementos, dos componentes ali. E aqui ele é bem voltado para inspeção e manutenção preventiva. A gente tem os dados do cliente, dados da inspeção, o andar, o setor, que é bem comum, né, quando a gente está falando de instalação elétrica, para você identificar de qual departamento, qual setor, região do prédio que é. Temos as documentações necessárias, então se elas estão conformes ou não conformes, a sinalização, os quadros elétricos, informações, elementos ali dos quadros e os demais equipamentos, então tomadas, motores, transformador, bombas. Na quinta seção, a gente tem a medição termográfica preditiva. Então é uma técnica bem legal, mais avançada, digamos assim, né? Então você verifica se tem alguma anomalia que pode indicar um possível problema futuro ali nesse sistema, né? Então é uma análise preditiva realmente muito interessante. E aí, aqui para fechar, a gente também tem serviços necessários e as assinaturas. Voltando aqui para cima, para fechar os últimos 3 modelinhos que nós temos, então, a gente tem opção também para veículos, caminhão e empilhadeira. Então, começando aqui por veículos, esse modelo ele pode ser usado tanto para veículos locados quanto para veículos próprios. E aí, dependendo do tipo de veículo, você também pode adaptar as questões aqui. Outro ponto bem interessante é que você pode utilizar esse checklist tanto para entrada e saída do veículo, quanto para manutenção preventiva. E aí o mais importante é você realmente deixar claro se esse checklist se trata de entrada e saída. A gente recomenda que seja colocada a data aqui também, ou se é de preventiva, né? Então você pode colocar, por exemplo, checklist, manutenção preventiva e a data ali, 25/6/2021, por exemplo. A mesma coisa se é saída ou entrada, então você seleciona aqui se for de saída, por exemplo, e coloca a data aqui para você identificar facilmente, né, do que se trata esse checklist. Falando sobre a estrutura, a gente tem as informações desse veículo, então o tipo, a marca, a placa, ano, as informações do responsável, as informações da inspeção, então qual que é a data, a quilometragem de início, a quilometragem de fim. E aí a situação do veículo, né? Então que são ali os componentes gerais mesmo do veículo que você precisa garantir a segurança dele e a boa conservação. E a gente tem também itens de aparência. Então até aqui é bem legal a gente resgatar o ponto das fotos, que você consegue comprovar também muito facilmente. Então se eu estou falando de uma lateral interna, se eu estou falando de uma lateral externa, se eu estou falando de um capô, do que eu estou falando, né? Então você coloca na aparência e insere ali a foto, se está conforme ou não conforme. Depois a gente tem o de caminhão também. Ele é semelhante, mas um pouco mais detalhado e bem focado em caminhão mesmo, né? Então, a começar aqui pelas informações que a gente vai ter um condutor, então, as informações também da inspeção, a documentação, então, a documentação principal, e aqui vale bastante para entrada e saída mesmo, né? Para manutenção preventiva não faz tanto sentido essa seção, você pode até apagar ela, mas para entrada e saída é bem interessante você manter esse campo para você registrar ali que a documentação realmente está toda ok. E aí aqui a gente tem a documentação tanto do veículo quanto do próprio condutor. E aqui inicia então o checklist do caminhão especificamente, com todos os itens que precisam ser verificados ali.
como rastreador, cinto, cortina, pneus, roda, freio, direção, limpador de para-brisa, retrovisor, enfim, os principais itens ali mesmo que devem ser verificados durante uma entrada e uma saída ou durante uma manutenção preventiva para você garantir, né, a segurança do motorista e também a conservação do veículo. E uma outra dica para finalizar é que você então insira as fotos, né, realmente nesse checklist, e você pode colocar tanto abaixo ali da própria questão de checklist, então, por exemplo, carroceria está conforme, e eu colocar uma foto ali, ou você pode colocar aqui no final registros fotográficos dos itens anteriores, e aí você coloca todas as fotos ali. Se você quiser, você pode legendar também para ficar mais fácil. Mas é apenas uma dica ali para facilitar, né, na hora de subir essas fotos para o seu documento. E para fechar, a gente tem então um checklist de empilhadeira, e aí ele também tem algumas questões bem específicas. No início ele é semelhante, né, o checklist, então tem informações da inspeção, as condições gerais ali da empilhadeira, e aí abaixo a gente tem os principais sistemas da empilhadeira e os principais itens de cada um. Então, sistema mecânico, sistema de frenagem, hidráulico, sistema elétrico, sistema de segurança, sistema de elevação, e aí no final ali também registros fotográficos e observações. E aqui também o checklist de empilhadeira você pode usar tanto para entrada e saída, para você garantir que esse equipamento está apto para ser usado, né, pelo operador, quanto para você manter a conservação do equipamento mesmo. E aí, nesse segundo ponto, principalmente para quem faz a locação das empilhadeiras, né? Então você pode aplicar esse checklist antes de entregar a empilhadeira para o seu cliente e depois na volta também. Bom, eu espero que você tenha gostado desses 16 modelos que eu te apresentei e que você consiga utilizar eles na sua operação. Como eu falei, todos os modelos eles foram elaborados por especialistas da área e de acordo com as melhores práticas do mercado. Então, espero que você realmente faça uma boa utilização desse material e conte com a gente para tirar qualquer dúvida. Aqui na página que você vai acessar esses modelinhos, a gente tem uma mensagem da IAS, que é do nosso time de atendimento, e aí você pode mandar sua mensagem ali. Se você tiver sugestão de outros modelos ou se você tiver algum comentário, algum feedback sobre esses exemplos aqui, por favor, nos mande também. E para fechar, quero te convidar a compartilhar esse material com os seus amigos, com a sua equipe, que assim a gente leva esse conhecimento para frente. Conte com a gente e até o próximo vídeo.